Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro e esta é a nossa primeira aula de língua portuguesa do 6º ano. E que aula é essa, professor? É isso que nós vamos ver agora. O título da nossa aula de número 1, é Faz sentido? Mas o que faz sentido, professor? Exatamente isso. Nós vamos ver uma parte da morfossintaxe, que trabalha aí com os sentidos, as frases, se faz sentido, se não faz sentido, se tem verbo, se não tem verbo, que são os tipos de frase, período simples e composto, e nós vamos ver sobre oração também. Fique esperto, hein? Vamos à nossa aula, então? Ô Zé, hoje comer querias era um peixe, pescavamos? Conseguiram entender alguma coisa? Acho que nem o nosso personagem também. Para fazer sentido, é necessário que haja uma lógica no enunciado. Vamos ver esse diálogo novamente de uma forma diferente? Ô Zé, eu queria comer um peixe hoje, vamos pescar aonde? Ah, não, Maria. Deixa para amanhã. É bom. Vejam que ficou bem mais claro e melhor o nosso entendimento porque teve uma sequência lógica dentro desse enunciado. Vamos saber, então, o que é o enunciado? O enunciado é aquilo que foi dito ou escrito por alguém. Só conseguiremos compreender a informação se as palavras estiverem colocadas de forma clara e concisa. Então, vejam bem, o enunciado, tanto escrito, ou falado por alguém, ele precisa ter um sentido, ele precisa seguir uma lógica, das informações. É isso que nós vamos ver agora, essa sequência. Para que haja sequência, nós precisamos da informação, combinar essas palavras e o sentido, e teremos então o sentido, para que nós tenhamos a sequência lógica. Eu tenho as informações, eu combino essas palavras e logo eu vou ter um sentido. Mas, professor, por que o senhor está falando de sentido? Porque nós vamos ver agora o nosso primeiro conceito da nossa aula. A frase é toda palavra ou conjunto de palavras que constitui um enunciado de sentido completo. Então, vejamos que a frase ela precisa ter um sentido completo, ok? Vejamos alguns exemplos de frases. Fogo! Socorro! Eu estudo gramática. Como nós podemos perceber, todos esses exemplos eles possuem sentido completo, não é mesmo? Logo, estamos diante de exemplos de frases. Mas, professor, a gente tem uma classificação para essas frases? Nós temos sim, e nós vamos ver qual o primeiro tipo de frase. São as frases nominais, Olha só, nominais tem a ver com o que, gente? Com nome, é isso mesmo. Então, as frases nominais não apresentam verbos e o sentido está centrado em um nome. Então, se liga na dica. Frases nominais têm a ver com nomes. Então, quando eu digo que dia magnífico, olha só, que dia magnífico, eu tenho a presença de verbo? Eu não tenho, Aí o sentido desta frase está centrado em um nome, certo? Nós temos aí outras classes de palavras, mas o sentido desta frase está centrado em um nome. Logo, eu estou diante de uma frase nominal, ok? Qual seria o outro tipo de frase que nós temos? Se eu tenho nominal, eu vou ter uma frase verbal, exatamente. Nós temos aí as frases verbais. E essas frases elas são construídas com verbos ou locução verbal, ok? Então, a frase nominal é constituída a partir de um nome e as frases verbais a partir de verbos. Eu te convido agora a ir comigo num cenário bem especial aqui do nosso estado para eu te mostrar alguns exemplos de frases verbais. Vem comigo! E olha onde eu vim te mostrar os nossos exemplos de frases verbais, num dos pontos turísticos mais conhecidos do nosso estado e da nossa cidade, o Teatro Amazonas. Vejamos o nosso primeiro exemplo. Manaus é uma cidade magnífica, certo? Nós temos aí a presença do verbo é.
Logo, nós estamos diante de uma frase verbal. Por quê? Porque ela tem sentido completo e tem um verbo, certo? A nossa próxima frase verbal é: nos primeiros meses do ano chove muito no Amazonas. Eu tenho a presença de verbo? Tenho aí o verbo chover, né, que está destacado para você. E eu tenho um sentido completo também. Logo, eu estou diante de uma frase verbal. Nós vamos ver agora o conceito de oração, né? O nosso próximo conceito, que é um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Elas podem ou não ter sentido completo. Vejamos então os exemplos de oração. Olhem aí. Acabamos finalmente e levaram tudo. Nos nossos dois exemplos, nós temos a presença de verbos, do verbo acabar e do verbo levar. Tem sentido? Às vezes pode não ter sentido, né? As nossas orações. É uma das diferenças, né, entre oração e frase verbal. Mas ela sempre vai ter, né, a presença do verbo. E professor, por que o senhor trouxe logo esse conceito de oração? Porque através do conceito de oração, nós vamos ver o nosso próximo conceito nesta aula, que são os períodos, né? E o que seriam os períodos? Os períodos, né, o período ele pode ser caracterizado pela presença de uma ou de mais orações. Por isso, pode ser simples ou composto, certo? Então, o período, né, para eu ter um período, eu tenho que ter uma oração. E para eu dizer se ele é simples ou se ele é composto, vai depender do número de orações. Se eu tiver uma oração, eu estou diante de um período simples. Se eu tiver mais de uma oração, eu estou diante de um período composto. Vamos ver detalhadamente cada um deles. E no período simples, vejamos aí, ele apresenta apenas uma oração, o qual é chamado de oração absoluta. Então lembrem lá, um verbo, uma oração, eu tenho um período simples. Vejamos então os exemplos do período simples. Olha os nossos exemplos aí. Já acordamos. Um verbo, uma oração, um período simples. O nosso próximo exemplo. Hoje está quente. Olha o verbo está aparecendo também aí, né? Então, eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, logo eu tenho um período simples. E o período composto, professor? É isso que nós vamos ver agora. O período composto apresenta duas ou mais orações. É isso mesmo, o período simples, apenas uma oração. O composto, duas ou mais orações. Vejamos os exemplos. É sua obrigação explicar o que aconteceu. Então vejam que nós temos três verbos. É, explicar e aconteceu. Se eu tenho três verbos, eu tenho três orações, logo eu estou diante de um período composto, ok? O nosso próximo exemplo, descansou, passeou e fez o que mais quis nas férias. Então, descansou, passeou, fez e quis são verbos. Nós temos 4 verbos, nós temos 4 orações, nós estamos diante de um período composto, certo? Não esqueçam que o número de orações depende do número de verbos presentes num enunciado. E essas orações é que vão nos dizer se é período simples e período composto. Agora, nós vamos aplicar o que nós aprendemos na aula de hoje. Vamos ao aplicando? Nós vamos aplicar agora os conhecimentos adquiridos nesta aula. Então, olhem aí nossa questão. Analise as afirmações feitas entre parênteses e assinale a opção correta, né? Uma questão aí da Univale. Letra A. Bom dia. Bom dia é oração? Olha só, dentro do parênteses aí está indicando que é oração. Será que é? Letra B. Eu fui ao cinema. Está indicando que é uma frase nominal. Letra C. O menino não obedeceu ao pai, né? Está indicando que é um período composto. E a letra D. Eu visitei minha tia ontem, está indicando que é uma oração. A gente tem que fazer aí essa correlação, certo? Qual seria a opção correta para você? Exatamente essa aí que você pensou. Alternativa D.
Eu visitei minha tia ontem. Por quê, professor? Por que é esta a alternativa correta? Vamos então comentar este gabarito, né? É correta porque em eu visitei minha tia ontem, temos uma oração, pois o enunciado se organizou em torno do verbo visitar. Ok, é uma oração, né? Na alternativa A, temos uma frase nominal, não temos verbos, por isso não é uma oração, ok? Na alternativa B, temos a presença do verbo fui. Não estamos diante de uma frase nominal, que estava indicado lá dentro do parêntese. E na alternativa C, nós temos a presença de um verbo. Logo, temos um período simples. Caso fosse composto, teríamos mais verbos na oração, certo? Que estava indicando também ali dentro do nosso parêntese. Entendida essa questão? Tenho certeza que sim. Vamos então às nossas considerações finais desta aula. Nesta aula, nós vimos os principais conceitos de frase, oração e período, né? Então, o que seriam as frases? As frases, elas são aqueles enunciados que têm sentido completo, certo? Com ou sem a presença de verbo. Elas podem ter verbo, né? Mas elas precisam ter um sentido completo. Isso é o nosso primeiro entendimento, né? O primeiro ponto para a gente entender o que são as frases, ok? As frases verbais são frases que possuem verbos, ok? Elas podem ser aí construídas em torno de verbos, né? Ou locução verbal. E precisam ter sentido completo, viu? Não esqueçam aí que a frase ela precisa ter sentido completo. Já as frases nominais, elas não possuem verbos, certo? Elas são constituídas em torno de um nome, né? O sentido ele está centrado em um nome, não possuem verbo e tem sentido completo, ok? E as orações, professor? As orações, elas são enunciados que são construídos, né, constituídos em torno de um verbo. E nem sempre elas vão ter sentido, ok? Mas ela precisa ter aí a presença de um verbo. E quando eu estou falando de oração, né, e automaticamente o verbo, né, a oração ela vem do verbo, eu vou ter aí um período simples, né? E esse período simples ele vai depender da oração que eu tenho ali no nosso enunciado. Então, apresenta somente uma oração. Período simples só vai apresentar uma oração, né? Lembrando que a oração, para ter oração, eu tenho que ter o verbo. E aí depois nós temos o período composto, certo? E o período composto, ele tem mais de uma oração, né? Ele apresenta duas ou mais orações, certo? Quanto mais verbos eu tiver aí, né, dentro desse enunciado, mais orações eu vou ter e aí sim eu vou estar diante de um período composto, ok? Eu quero te agradecer pela participação na aula de hoje e te fazer um pedido bem especial. Se inscreva no nosso canal no YouTube e nos siga nas nossas redes sociais, @ContraturnoDigital. Te espero lá com o teu comentário e com a tua curtida. Até a próxima, tchau, tchau!